Boa noite a todos. Estamos online? Estamos. Muito boa noite. Meu nome é Renata Alencar, eu sou coordenadora do Museu do Knauf de Azulejaria e Cerâmica. É um prazer nós estarmos aqui nesse dia 11 de dezembro para mais uma realização de atividade do museu, e dessa vez em parceria com a Flipelô, a Feira Literária do Pelourinho, dessa vez homenageando o Pelourinho. O Pelourinho no sentido de que é uma grande homenagem desse ano, é claro, né? O Pelourinho que a gente sabe que foi palco de muitas histórias e ainda é palco de muitas histórias da nossa Bahia, do nosso Brasil. E não sendo diferente, nós temos um prazer assim de nessa feira literária, né, com a feira de grandes lançamentos de de livros, né, todos os anos, de vários eventos da literatura baiana, nós sempre realizamos atividades desse tipo no nosso museu. Temos um prazer, novamente, também de convidar esse professor que lançou um livro dele aqui nesse museu, com um tema que até aparentemente parece que, porque esse tema assim vai estar no museu o do Knauf. Mas lembrando a vocês que nós somos um museu voltados especificamente para o público escolar, nossas atividades são voltadas para os estudantes e nós estamos também preocupados com a vida desses estudantes, desses professores, e nós também queremos lidar com esses problemas que eles enfrentam. Esse professor é um professor muito especial, falando de Pelourinho, né, desse povo que veio da África, que habitou o Brasil, que sofreu muito aqui. Vocês vão ver pela pele dele a luta deste vencedor, né? O nome dele, gente, é professor Lau Araújo. Ele é licenciado em Letras Vernáculas pela Universidade Católica de Salvador. Ele também é historiador pela mesma Universidade Católica de Salvador, especialista em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Ele também é escritor, blogueiro, acompanhe o blog dele, ele vai falar aí o blog dele, né? É idealizador e organizador de eventos acadêmicos, cursos, oficinas e palestras. E vem apresentar para nós aqui hoje o livro que eu acabei de dizer, né? O tema aqui, ABCD das escolas, automutilação, bullying, conectividade e depressão. Então, eu tenho a honra de convidar aqui para esse bate-papo gostoso, legal. Quero que vocês participem conosco, o professor Lau Araújo, né? Então, eu vou convidar ele aqui para esse bate-papo conosco, nessa Flipelô, que no meio dessa pandemia, né, mesmo assim ela está sendo realizada. Então tem espaços lá no Centro Histórico que estão público, né, restaurantes, lojas, tem a Galeria Solar Ferrão também que está com uma exposição. Então eu espero que vocês até domingo, né, essa semana aí, vocês visitar ela na Galeria Virtual dos Museus da Bahia, daqui esse nosso Instagram. Então assim, aproveitem, né? Porque são poucos dias para vocês aproveitarem ela pessoalmente. Vão com toda a segurança, né? Álcool gel, máscara, com cuidado, porque nós ainda estamos vivendo em pandemia. Mas eu estou aguardando aqui o professor, mais uma vez, vou chamar ele, tá? Para ele entrar aqui conosco. Deixa eu ver aqui novamente, se eu vejo. Professor, dá novamente um oi aí para mim, por favor. Aqui. Aqui, estou enviando. E esse tema é um tema muito importante, né? Porque em termos de Centro Histórico e Pelourinho, nós temos muitas escolas ali próximas da gente, que a gente trabalha, e os alunos relatam alguns desses problemas, nós vemos na porta dos nossos museus. Então, é importante para nós sabermos lidar, né? Nós, enquanto museólogos, professores, a comunidade em si, acho que é um livro muito útil para a sociedade.
Então, a primeira coisa que eu vou falar, perguntar ao professor, né? Que ele assim, é multi, como vimos aí, é pelo currículo. Tá me ouvindo bem, professor? Perfeito agora, Renata. Boa Ah, noite. então, assim, boa noite, professor. Seja muito bem-vindo a essa nossa roda de conversa com essa galera bonita. Ô, professor, eu queria que o senhor me dissesse, né, como é que surgiu a ideia para escrever sobre esse livro, como é que o senhor se envolveu, assim, com essa coisa da literatura. Conte um pouco dessa sua trajetória, porque eu acho que deve ser muito interessante. Porque se eu passei aí, né, por história, literatura, duas graduações. Hoje em dia, assim, pensando, né, que para algumas pessoas é difícil fazer uma graduação. Imagina, o senhor tem duas. O senhor é um exemplo para muita gente, inclusive nesse pelourinho aí, viu? Verdade. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite, né? Agradecer aí o pessoal também do Instagram Museus da Bahia. Agradecendo na sua pessoa também a toda a equipe do Museu do Novo que acolheu e abraçou, né? Esse momento de lançar essa minha obra. Foi um prazer realmente estar com vocês e sei que novas parcerias iremos desenvolver, certamente. Com certeza. Renata, é, é, na verdade, assim, já que é para falar do começo, né? Eu, desde pequena, sempre escrevi muito, né? Eu sempre gostei de escrever. Meu primeiro contato realmente foi com a produção mesmo de escrita, até antes mesmo de leitura. Né? E sempre tive interesse em ser escritor, tinha aquele sonho de poder trabalhar realmente com literatura. Meu pai comprava aqueles caderninhos pequenos para poder escrever, rabiscar minhas histórias, né? E lá ia eu escrevendo e sonhando com um dia poder publicar alguma coisa, ainda sem muito norte, né? Porque era muito pequeno, tal, não tinha essa noção toda. E por ali a gente já começou. Só que com o passar do período, é, a gente vai percebendo o quanto é difícil você poder fazer literatura no Brasil, né? O quanto é difícil a gente realmente conseguir publicar, conseguir espaço para poder fazer a publicação. E aí eu fui batalhando, né? Deixando algumas coisas de lado, projetava algo, depois parava, tentava alguma coisa, recebi não de diversas editoras, né? Não Imagina. foram poucas, né? E aí eu fui deixando de lado. O que é que aconteceu? Eu fui, depois dessas graduações que você falou, né? Duas graduações, uma em letras e outra em história. Porque assim, na adolescência eu até dizia, meus colegas eles tinham dúvidas sobre que profissão seguir, né? Medicina ou engenharia, né? Coisas bem diferentes uma da outra. Mas a minha dúvida, na verdade, era só sobre que matéria eu seria professor, se professor de português ou de história. Porque que eu ia ser professor, né? Eu já sabia. Isso era algo que eu já queria muito, realmente. Nossa, que lindo. E já era algo do interesse mesmo. E aí no vestibular, pronto, eram duas opções, aí eu colocava primeira opção letras, segunda opção história, em outra eu botava primeira opção história, segunda opção letras, e aí eu fui até que aconteceu de ser aprovado, e aí fui fazer letras. Depois de letras, eu decidi emendar uma na outra, e aí fui fazer história, e aí depois veio a especialização em educação, que eu concluí ano passado. Lá nessa especialização, eu tive, obviamente, que desenvolver um TCC, e o meu TCC, o tema foi sobre bullying, né? E bullying na perspectiva do ambiente escolar, pensando aí em ensino fundamental 2 e ensino médio. Foi assim que eu iniciei. E diante disso, eu escrevo nesse TCC e falo também no livro de que o bullying, na verdade, ele é um guarda-chuva. Por que eu falo de guarda-chuva? Porque debaixo do guarda-chuva cabe muita coisa, né? E o que cabe debaixo desse guarda-chuva chamado bullying? A automutilação, todos os tipos de violência, machismo, sexismo, preconceito de raça, cor, gênero, né? Tudo isso está ali envolvido no bullying. Você não tem como separar o bullying das demais coisas, porque todas as coisas são práticas que reforçam aquilo que nós vamos dar o nome de bullying, né? Que, óbvio, nós sabemos que tem outros nomes, racismo é racismo, homofobia é homofobia, machismo é machismo, mas tudo isso acaba incorporado ali dentro da leitura do que seria bullying, né? E aí eu fiz esse TCC, apresentei, defendi, graças a Deus tive um bom resultado, né? A nota foi 10 da banca examinadora. E aí eu passei a ter contato com algumas editoras da região sul,
que tinham como slogan justamente essa ideia: transforme seu TCC em livro. E aquilo me chamou a atenção, né? E aí eu vendo que, por outras vias, eu não estava conseguindo apresentar o meu trabalho literário, eu aí tive a ideia, né, a sacada estratégica de dar um tempo da parte da literatura de romance e migrar, então, para um trabalho de pesquisa, de estudo de pesquisa. Tá? E aí, nesse trabalho de estudo e de pesquisa, eu desenvolvi esse trabalho do bullying. A princípio, o livro seria sobre bullying. Né? Eu iria escrever sobre bullying. Já tinha 2 capítulos iniciados, já estava construindo aí, tudo isso em cima do meu próprio TCC. Foi quando, então, eu resolvi fazer uma reflexão e disse assim, poxa, livro de bullying a gente já tem no mercado. Obras de grandes referências. Inclusive, eu uso, né, como base para o meu trabalho. Mas automutilação, nós temos pouco trabalho. Né? Se eu não estiver enganado, o meu livro é o segundo que se destaca para poder falar sobre automutilação. Nós temos um livro que fala especificamente de automutilação no Brasil. Né? E o que é a automutilação, professor? Então, a automutilação, ela é um processo, né, ou ato de lesionar a si próprio, né? Ela é também chamada, inclusive, a nova reformulação trabalha mais com o termo autolesão, eu cito isso também, né? Mas eu preferi colocar no título automutilação porque é aquilo que acabou sendo mais comum ao conhecimento das pessoas, né? Então, o que é que vem a ser a automutilação? A automutilação é a prática da violência que a pessoa realiza em si própria. Por que realiza em si próprio, por diversos outros problemas que ela tem, né? E aí leva a essa ação, né? Eu, no primeiro capítulo do livro, eu faço uma apresentação justamente do que é automutilação, porque assim, eu costumo dizer, Renata, que esse livro, ele é um livro para todos os públicos, né? Mas especialmente para educadores e para a família. Né? Para educadores, porque estão na linha de frente dessa coisa do dia a dia, vendo os casos acontecerem na escola, que foi o que me despertou. Eu vi acontecer isso nas escolas por onde eu passei, eu vi isso acontecer com diferentes adolescentes, então aí isso me incomodou, justamente por não ter essa base, por não ter como trabalhar isso Professor, propriamente. desculpa, alguém está pedindo para a gente fixar o tema da live. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei, se alguém puder me orientar e me ajudar, eu não sei se o senhor sabe. Talvez para Não, também poder. Não sei, viu, gente? Se vocês quiserem ajudar aí a gente, pode me inscrever aí que a gente faz. falou que foi a Lua Mili Mascarenhas. É, Colega Lua Mili aí. mas eu peço desculpa que eu não sei como fixar o tema da live, viu, gente? Mas eu acho que você estava falando isso e eu perguntei sobre o que era automutilação, porque o senhor falou que o seu livro não era só sobre bullying. O senhor estava abrindo um guarda-chuva e por isso Isso. ele se tornou um ABCD, né? Isso. Porque, assim, eu desisti da ideia de falar somente sobre bullying e resolvi incluir as outras temáticas por causa daquilo que eu estava falando, né? Da falta no mercado de um trabalho, no mercado literário, de um trabalho realmente que orientasse educadores, pais, família, né? Sobre o que realmente deveria ser a automutilação. Então, aí, pensando a partir do TCC, né? Eu decidi incorporar as outras temáticas, a temática da automutilação, a temática da conectividade, do cyberbullying, né? E a temática da depressão juvenil, para que então eu pudesse envolver tudo isso em uma única obra. Até para que não houvesse a necessidade de ficar fazendo várias outras obras, né? Uma sobre cada assunto. Né? Então, resolvi reunir tudo desse primeiro trabalho para que aqui, então, eu pudesse fazer essa contribuição para meus colegas educadores, para as famílias, para que justamente pudesse saber como lidar com isso na prática dentro de suas escolas. É um meio E aí, que um guia mesmo, né? Para nortear, pelo menos nesse meio processo, e dar uma orientação do que é esse bullying e tudo que está incluído nesse universo, nesse ambiente escolar que a gente sofre, como o senhor falou, né? De todas essas ações que acontecem na escola, seja de sexismo, de racismo, de preconceito, do que for, né? Mas voltando, a gente vai ter que falar um pouquinho de cara, claro, né? Que a gente tem um tempo aqui legal para falar. A pessoa que ela se automutila, ela, na verdade, ela quer ou ela pensa em se matar? Que a gente tem um pouco de dúvida, né? Porque quando a pessoa se automutila. então,
A automutilação, as pessoas que eu pude acompanhar, né, e as pesquisas que eu pude desenvolver, elas mostram, na verdade, que não é o interesse da pessoa o suicídio, né? Ela pratica a automutilação por outras razões que eu vou descrever aqui para você e para os demais que estão acompanhando aqui a nossa live, né? Mas a intenção dela não é se matar. Porém, ela corre um grande risco de sim chegar à via de um suicídio, porque ela está lesionando partes do corpo e aí, em algum momento, ela pode sim atingir uma via vital, né? A prática geralmente é pelo braço, né? Então você pode terminar chegando em alguma área do pulso e isso, obviamente, pode ocasionar, né? Existe hoje uma outra prática de automutilação, que é chamada automutilação interna, que é o ingerir lâminas e pedaços de lâmina para automutilar-se por dentro, né? O pessoal da área de psicologia desenvolveu uma pesquisa sobre isso. E então, automaticamente, se eu estou engolindo algum objeto perfurante, eu posso, né, atingir alguma parte aí interna do meu corpo que eu não tenha o conhecimento devido e nem tinha o interesse de assim fazê-lo, né? Mas acaba, sim, sendo possível da questão do suicídio. Por que pratica-se a automutilação? Né? Eu estava falando um pouco também sobre isso, que é o título do primeiro capítulo. O primeiro capítulo é automutilação, uma dor para apagar outra dor ou outras dores. O que eu percebi entre os adolescentes que praticam a automutilação é que, devido a diversos problemas que eles tenham, eles se cortam para esquecer aquele problema que ele está vivendo. Não sei se eu estou conseguindo me fazer aí 100% nítido para as pessoas, né? Ou seja, por que ela se corta? Então, vamos pegar um exemplo, né? Então, vamos dizer que eu sou esse adolescente. E aí eu tenho um problema de bullying na escola. Para esquecer esse bullying da escola, né, eu vou lá e me corto. Naquele momento em que eu estou me cortando, eu sinto uma dor. E aí aquela dor tira o meu foco da dor maior que eu tenho carregado, que seria esse bullying cotidiano dentro da escola, né? Ou eu tenho uma depressão, e essa depressão me angustia muito. Para esquecer daquela depressão, eu pratico a automutilação e eu foco naquela dor. Por isso, esse título que eu coloquei de uma dor, que é a dor que você sente do corte, né? Para esquecer a outra dor que te levou a praticar aquele corte. A gente não pode, Renata, confundir com a ideia de sair de si, transe, nada disso. Quem se automutila tem um problema e sabe que depois que ela se cortar, aquele problema vai continuar lá. Ela não nega isso para ela mesma. Só que naquele momento, a prática da automutilação faz com que ela desvie o olhar daquele problema momentaneamente para então focar nessa dor, na dor do corte, na dor do ferimento, seja ele qual for a parte, né? Seja em partes expostas, seja em partes mais íntimas, diferentemente de onde ela foi, da forma como ela for fazer essa automutilação, né? Então, é por isso que ela faz, por carregar outras dores, então ela resolve fazer isso. Agora, ela não tem inicialmente uma intenção do suicídio, ela não vem se cortando para suicidar-se. O que ela faz é realmente cortes para desviar a atenção dessa dor, mas sim a gente precisa chamar a atenção desses adolescentes, das famílias, né, das escolas, de que isso pode sim gerar o suicídio. Ela vai se agravando cada vez mais e aí pode realmente sim vir a ser fatal, né? Depende, Sim, porque óbvio, da vira um profundidade círculo dessa dor, né? vicioso. Exato, vira um círculo vicioso, porque assim, quanto mais dor ela sente dos outros problemas que ela passa, mais ela procura a automutilação para poder desviar dessa problemática. Então, ela vai cortando-se cada vez mais e pode sim acontecer de, infelizmente, vir a óbito, como temos casos, e aqui no livro eu relato alguns casos de adolescentes que acabaram realmente chegando a essa prática de tirar a própria vida depois de um processo constante de automutilação. Nossa. Ô, professor, esses casos de bullying, a gente viu, já tem um tempo, né, que a gente vê falar nas escolas e ouvimos falar mais recentemente, né, em pleno século XX, né, aí nos anos 2020,
Mas existe o bullying e o cyberbullying. As semelhanças e diferenças entre eles, a ação deles nos jovens, ela tem afeta da mesma forma ou há diferenças? A dor que provoca é a mesma? Afeta, Renata, da mesma forma, e a diferenciação entre um e outro é justamente o seu campo de atuação, né? O bullying, ele acontece preferencialmente dentro do ambiente escolar, só que eu costumo dizer que no momento em que o sinal toca para encerrar as aulas, o bullying também acaba ali. E aí você só vai reencontrar com essa situação, né? A pessoa que sofre, a que pratica e a que testemunha, né? Esses três atores que estão envolvidos na ação do bullying, só voltarão a encontrar com isso na próxima aula, no próximo dia letivo, né? Pensando aí, por exemplo, hoje, né? Sexta-feira. Então, se você sofre bullying dentro do seu ambiente escolar, a sexta-feira, o último sinal que toca na escola, te garante, né, o estar livre, entre aspas, vamos assim dizer, da prática do bullying até a segunda-feira. Então, sexta, tarde e noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, aquela pessoa fica em paz. Né? Na segunda-feira, retoma aquele sofrimento. Qual é a questão com o cyberbullying? O cyberbullying é essa mesma prática do bullying, só que levada ao ambiente virtual. E aí isso não garante paz para ninguém. Porque onde você estiver, você pode sofrê-lo. Né? Que é o que hoje a juventude trata muito com a ideia de meme. Né? Então você pode sofrer um meme seu circulando por aí, né? Nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais, né? No YouTube. Então, assim, você pode estar sofrendo ele em diferentes lugares e plataformas. Então, assim, o que faz uma separação entre um e outro é o campo de atuação, mas ambos continuam sendo enquadrados e definidos como bullying, né? E o sofrimento, os problemas, eles são iguais, tanto para quem pratica como para quem sofre, porque assim, a gente sempre fala sobre a pessoa que sofre o bullying, e é óbvio, a gente tem que dar uma atenção realmente à vítima, sempre a vítima ela tem que ser priorizada, mas quem pratica também terá lá no futuro as suas consequências. E o público também que assiste. O Ministério Público, ano passado, eles lançaram uma campanha focando nas testemunhas. Né? Por quê? Porque a testemunha é aquela que assiste e que às vezes compartilha. Né? É ela quem vai me filmar praticando um bullying contra você e vai jogar nas redes. Então, assim, naquele momento eu não tinha como fazer a filmagem, porque eu estava preocupado em praticar o bullying contra você. Você também, obviamente, não ia fazer nenhum tipo de filmagem. Mas a testemunha está ali ao lado, justamente fazendo com que essa ação venha se perdurar. Por isso, eu achei bem interessante essa última campanha do MP daqui da Bahia, que focou nas testemunhas, de não compartilhar, né, de incentivar realmente que elas se apartem. Porque, assim, se não tiver público, Renata, não tem a prática do bullying. Quem pratica o bullying pratica na perspectiva de ser visto. Ela quer que as outras pessoas percebam o que ela está praticando. Era aquilo que a gente definia antigamente dos chamados valentões. Né? O valentão ele gosta de poder chamar a atenção e que mostrar para todo mundo que ele é mais forte. Então, assim, se ninguém assiste, se ninguém compartilha, se ninguém dá ibope, né? Ou como hoje a gente tem que usar as novas terminologias da língua, que é a ideia do viralizar, né? Que viralizar virou o verbo agora por todo mundo, se não viraliza, a pessoa vai realmente deixando de lado, vai dizer, poxa, isso aqui não ficou legal, pô, abusei a Renata ali e tal, mas ninguém curtiu, ninguém compartilhou, ninguém comentou, deixa pra lá, né? Então, assim, essas três partes sofrem as ações e os danos do bullying, tanto no presente como na perspectiva futura. É a questão da plateia, né? Então, no intuito de pensar que o agressor, naquele momento, se for também levar ele a um psicólogo, ele também deve sofrer de algum problema, né? Deve se analisar. A pessoa que sofreu, claro, né? E as pessoas realmente que apoiam. E tem pessoas que realmente não apoiam aquele tipo de atitude, né? Há que se refletir mesmo. E em termos de punição, existe já a legislação sobre isso também, né? Acredito que sim, até para adultos, porque essa questão do meme também está indo para outras instâncias, né? Até da mídia mesmo, né? Virando Sim, coisas graves e sérias, né? Porque essas crianças, esses jovens, eles serão os adultos de amanhã, né?
Verdade. E um grande problema também que nós temos é a chamada naturalização, né? Às vezes você conversa, aí eu falo realmente enquanto educador na prática da sala de aula, às vezes você chama a família para conversar e a família naturaliza. Diz que é coisa da criança, que é coisa de adolescente, que eles são assim mesmo, ou invoca até a questão do gênero. Não, isso é coisa de menino, né? E aí até fica parecendo que meninas não praticam bullying. Pelo contrário, meninas também praticam bullying, né? Mas há, óbvio, dentro das pesquisas, há um grande número de prática realmente pelo sexo masculino. E quando você conversa com a família faz isso. Não, é coisa de menina, é coisa da idade, tá? E vai naturalizando e esquece isso que você falou, né? De que amanhã ele vai ser um adulto e que vai continuar a reproduzir esse tipo de ação, porque ninguém o vetou na época de adolescente, até aplaudiram, acharam bonito, então automaticamente isso acaba perdurando. Você falou sobre a lei. Nós, no Brasil, temos uma lei, que é a Lei 13.185/2015, é uma lei federal, que surgiu justamente depois daquele atentado dentro da escola de Realengo, no Rio de Janeiro, quando um jovem entrou na escola e matou diversas crianças, né, atirou sobre diversas pessoas, né, acabou matando aí 11 adolescentes. E o ponto, né, mais triste e louco da história é de que ele praticou essa ação em jovens que não tinha absolutamente nada a ver com o que aconteceu na vida dele, porque ele tinha sido aluno da escola muitos anos atrás. Ele voltou anos depois para poder, vamos assim dizer, vingar o bullying que ele sofreu com um público que não o conhecia, que não era colega dele e que era 100% inocente, né? Então, assim, se teria inocentes já na época dele, imagine depois. Então, ele se vingou adulto, né, de pessoas que não contribuíram em nada para os traumas dele. Mas aí a gente percebe esse ponto que você falou, né? O quanto ficou de trauma dentro desse rapaz, do bullying que ele sofreu, que ele ficou alimentando isso por anos e anos, até que um dia ele estoura dentro da escola, né, volta lá para poder se vingar, até como se quisesse dizer para a escola: olha, a culpa é sua, vocês não responderam, vocês não acolheram, né? E é o que eu ia Então, perguntar ao senhor, né? O que de fato a escola ela pode fazer hoje, né? Assim, de forma concreta, para atingir ou para controlar o que cabe a ela, né? Nessa questão da automutilação e do bullying. Qual é o papel da escola, de forma concreta, o que o senhor coloca no seu trabalho, o que o senhor enxergou nessa sua pesquisa? a escola, ela cada vez mais ela tem sido sobrecarregada, né? Nós estamos realmente sobrecarregados dentro do ambiente escolar, até porque às vezes você não tem um acompanhamento de fato da família, você não tem interesse do poder público, né? Você, às vezes, dentro do setor privado também não tem esse interesse, né? A pessoa abre uma escola, interessa a ela realmente ter um número grande de matriculados, que o dinheiro entre ali no caixa, mas ela não está preocupada realmente com o que é a essência da educação. E aí, sobre as costas da escola, caem também essas problemáticas. Então, o que é que ela pode fazer? Dentro das possibilidades, ela pode fazer muita coisa, né? Ela pode realizar palestras de conscientização, ela pode realizar, fazer com que a temática automutilação e bullying perdure por todo o ano letivo, né? Não somente em um dado período, né? Trabalhar com livros paradidáticos que venham dentro dessa linha da discussão dessas temáticas, levar pessoas para dentro das instituições que possam tratar sobre isso, psicólogos, agentes diversos que trabalham dentro desse assunto, né, para poder falar, poder conscientizar. Eu, particularmente, defendo que nenhuma escola poderia, como deveria, né, começar o seu ano letivo sem antes fazer uma palestra realmente sobre o que é o bullying e mostrar para os seus alunos que não aceitará, que não tolerará, né, a prática do bullying dentro do seu estabelecimento. Porque, assim, o que é o primeiro dia letivo de aula? Você bota cada aluno na sua sala e aí, conforme o horário vai dando, cada professor vai chegando e apresentando a matéria. E depois vai embora. E entra um outro professor e apresenta a sua matéria, se apresenta para a turma, diz como é que vai trabalhar e vai embora. Você não tem, por parte da escola, uma ação que mostre para os alunos qual é a linha filosofal daquela escola. Às vezes o menino estuda numa escola de pequeno até o ensino médio e você pergunta: a sua escola defende o quê? Não sei. Porque a escola nunca passou realmente uma filosofia.
Ele Aí não tem um quando tem um acolhimento caso, coletivo, né, para entender qual é a linha daquela escola, qual é o comportamento que ele vai ter que ter ali dentro, qual é o pensamento daquele corpo de professores, como é a convivência, a regra de convivência daquele ambiente, né? Que é uma harmonia. exatamente. E aí espera acontecer alguma coisa, e aí quando estoura, né? Aí vai chamar o aluno, aí vai parar as aulas, vai fazer algum tipo de ação, e aí todo mundo acaba meio sendo pego de surpresa, porque vai dizer, eu não sabia que a escola tinha essa linha, ninguém nunca falou, né? Porque fica esperando realmente a coisa acontecer. E aí o que eu digo sempre é que as escolas elas precisam ser mais ativas, elas têm que ir à frente. Você não pode esperar a coisa acontecer, eu não preciso esperar descobrir que eu tenho um aluno se automutilando para poder tocar no tema. Né? Eu não preciso esperar que um caso de bullying exploda, que um pai bata na porta da coordenação dizendo, olha, meu filho não quer vir mais para a escola porque está sofrendo bullying, disso, daquilo outro, para que a escola possa intervir. Né? A escola precisa ter esse tipo de ação. No livro eu trago uma lista de livros, filmes, né, que podem ser trabalhados de maneira interdisciplinar. Isso não é algo que é para uma matéria, isso é para todas as matérias. Todas as matérias precisam discutir essas temáticas, precisam debater esses assuntos para que justamente possam apresentar soluções e intervenções. Né? Aí eu trago uma lista de livros, uma lista de filmes, documentários que podem ser trabalhados, discutidos, provocando aí realmente uma reflexão, né, dentro dos alunos, para que então a escola possa se antecipar e intervir de maneira precisa. E essa sua proposta desse seu livro, professor, é muito bonita porque assim é um projeto para se trabalhar um ano inteiro de livro, literatura, né, assim, de filmes, de construção de um ambiente, de trazer profissionais, convidar psicólogos, professores, como o senhor, como eu falei, né? O senhor faz cursos, palestras, eu tenho certeza que dentro do possível indica pessoas, né? A gente fala tanto dessa necessidade de trocas interdisciplinares, né? Os museus, não tem um espaço, tem uma instituição próxima a você, pega esse espaço, essa instituição, nós ali no Pelourinho, gente, sempre cedemos os nossos espaços ao Solar Ramos, Eu Tenho Postal, o Duque Nof, para as escolas vizinhas realizarem seus encontros e palestras. Lá nas nossas instituições, nós crescemos juntos, nós aprendemos juntos, né? Então, assim, que as escolas que estão nos vendo, nos ouvindo, ou que nos ouçam no futuro, que essa live vai ficar aqui na internet, percebam que o livro do professor está disponível, que o professor está disponível e que pode fazer isso, né? Se unir para o bem dessas crianças que são o futuro mesmo, né? Dessa geração que já está tão sofrida, né? Eu acho que a gente tem que melhorar bastante, né? Com certeza. E E pode é falar. isso, com certeza. E é interessante realmente a gente pensar essa coisa do crescer juntos, né? Porque assim, tem esse meu livro, a gente está partindo aqui desse pontapé, mas existem outras pessoas que podem fazer esse tipo de discussão. Eu estou aberto também, né, às instituições para que a gente possa fazer visitas, palestras, formação com o corpo docente, com o corpo discente, falar com as famílias. É interessante essa proposta sua também da abertura dos espaços dos nossos museus, né, para que justamente até a gente possa tirá-los do ambiente escolar, né, para não ficar uma coisa engessada ali somente na coisa escolar. Não, vamos ao museu e aí chegando no museu a gente poder realmente debater a realidade deles ali da sala de aula, né? O livro ele está disponível pelo site da editora, o livro é esse, ABCD das Escolas, Automutilação, Bullying, Conectividade e Depressão. Pode ser adquirido pelo editoracrv.com.br e também pelas livrarias, né? Pode ser solicitado nas livrarias para que possa ser utilizado, trabalhado, adotado pelos professores, né? Para que as escolas trabalhem esse livro e a partir dele aqui ver as outras indicações que eu faço e adotar também outros autores para desenvolver as suas ações. É um tema muito importante porque, assim, nossa sociedade que está conectada 24 horas, porque a gente está, nessa pandemia, então, nem se fala, né? A gente, assim, está todo mundo precisando, necessitando se conectar muito à internet. Mas antes disso, a sociedade atual, ela é muito conectada. Então, a vida desses adolescentes, dentro e fora da escola, é conectado. Como é que o senhor coloca essa questão da conectividade,
também dentro desse seu livro, porque eu sei que é um dos temas que o senhor fala, a importância, né, de observar essa questão da conectividade da sociedade atual, dentro das escolas. Então, a letra C do ABCD é justamente isso, né? Essa questão da conectividade. Eu trabalho com a conectividade sobre duas perspectivas, né? Uma perspectiva é o excesso de conectividade, né? Dessa coisa de cada vez mais a gente querer seguidores, a gente querer ter likes, a gente querer ter uma internet mais potente, que funcione melhor. E a segunda coisa é o aproveitamento dessas ferramentas tecnológicas para dentro da sala de aula, né? Nós temos um problema ainda hoje, que é o aluno tecnológico, digital e o professor analógico, né? Às vezes o professor não está ainda antenado com os recursos tecnológicos, com a prática da tecnologia, né? E se recusa. Tem gente que, infelizmente, até se recusa a fazer o uso disso em suas aulas. Acha que, se eu começar a usar a internet na minha aula, vai virar bagunça, que não sei o quê. Óbvio, a gente sabe que tem casos que acontecem, né? Ontem eu até me recordava de um episódio, um curso técnico, para você ter ideia, não é colégio, era um curso técnico, pessoas maduras e tal. E aí eu, passando pelo corredor, eu estava dando aula lá de língua portuguesa, e eu passando pelo corredor, eu vi um colega meu, professor, dando aula na sala de informática. E todos os alunos com o seu computador ligado, onde ele estava mandando tal, e um aluno estava assistindo um desenho, né? Adulto, mas assistindo um desenho, fugindo ali da temática da aula. Vai acontecer uma problemática dessa? Vai. Mas não é todo o caso. A gente precisa realmente usar a tecnologia como ferramenta. Às vezes o aluno ele está ali com o celular ótimo na mão, com a internet muito boa na mão, e ele não usa desse entendimento para estudar. Aí ele fica, poxa, onde é que eu vou achar tal assunto? Está na sua mão. É só você pesquisar. O que você quiser, você pesquisa. É diferente da geração da gente, né? Nós antigamente tínhamos que ir à biblioteca. Quantas vezes eu ali, nascido na Cidade Baixa, tive que ir para a Biblioteca da Ribeira, Biblioteca Reitor Edgar Santos, para poder pesquisar. Aí guarda todo o material, só podia entrar com lápis para poder escrever. Toma ele escrever tudo que a gente tinha que ver naqueles livros, não era isso? Quando não achava na biblioteca do bairro, corre para a biblioteca central, lá e a gente com os barris para poder fazer o estudo, e aí toma ele anotar. E hoje não, hoje é um clique. Ele bota uma palavra no Google e ele tem lá vários artigos, textos, exemplos, resumos, né? Tem milhões de oportunidades. Só que às vezes isso não é bem direcionado. E a tecnologia ou a conectividade, ela traz alguns problemas e perigos, né? Porque no ambiente da conexão, você tem tudo. Ali você tem o pedófilo, né? Ali você tem exposição à violência, né? Uma exposição ao perigo. Se a gente for pensar aqui a questão do bullying, Renata, os casos que explodiram em escolas americanas e brasileiras, a exemplo dessa que eu falei de Realengo, mais recente agora de Suzano, né? Os jovens que fizeram atentados dentro da escola, porque sofriam bullying ou por qualquer outra razão, eles construíram isso no ambiente virtual. Os jovens de Suzano, através da internet, eles faziam pesquisas em redes privadas para poder saber como agir, que tipo de arma usar, né? Então, assim, foi tudo construído ali no ambiente virtual. E aí eu tenho um capítulo aqui no livro que é Os Filhos do Quarto. O que é os filhos do quarto? É justamente a geração atual que nós temos hoje. O menino sai de manhã para o colégio, ele volta, se tranca no quarto e ele passa o dia inteiro ali, conectado, acessando milhões de coisas, e a família às vezes não sabe o que é que está sendo acessado. Acha que ele está seguro, né? Acha que está seguro, porque quando você fala com a família, o menino fica o dia inteiro no quarto, aí ela diz, não, mas pelo menos ele está dentro de casa. Né? Na rua é pior. Só que não, dentro de casa também está um cenário de risco. A gente não está aqui trabalhando a teoria de levar o pavor a ninguém. A gente está trabalhando com a realidade, uma constatação. Então, dentro de casa, no quarto, ele não está seguro. Ele e ela não está seguro. Né? Porque sabe-se lá com quem é que ele está conversando. Às vezes ele está conversando com uma pessoa que diz ser algo, que diz ser alguém, que tem uma determinada idade e não é. Né? De repente é outra pessoa se passando por um perfil falso. Né? O que mais tem aí é essa coisa do fake. Né? Por isso que a gente está aí no projeto de lei aí, lutando para combater a fake news, etc. Então, assim, o fake na internet, nas redes sociais, é o que tem se proliferado.
Então, assim, é importante que as famílias fiquem atentas realmente ao que os filhos estão fazendo na internet, o que, que eles estão consumindo. Aí alguém vai dizer, ah, professor, mas meu filho não faria isso. Certamente os pais dos meninos de Realengo, do menino de Realengo e dos meninos de Suzano e de outras escolas também disseram a mesma coisa, né? O que, que eu estou querendo dizer aqui com isso? É que é preciso que você saiba, porque mesmo que o seu filho não faça, ele está tendo contato. Ele está vendo, ele está ouvindo, ele está lendo, ele está visualizando coisas que estão aí sendo jogadas na internet e que não tem um controle. Porque, E infelizmente, você está a trabalhando com internet prevenção, né? exatamente. É aquele velho ditado de que prevenir é melhor do que remediar. Então, a gente precisa realmente ir pela perspectiva da prevenção. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, você, professor, nessa pandemia, está distante das aulas, né? Esse período, certamente, de aula presencial. Como o senhor viu, assim, a suspensão dessas aulas presenciais deixou algum legado para vocês, professores e alunos? Que legado ou que modelos de educação o senhor pensa que vai ficar para o futuro? Que seja Então, positivo. Ou então até nós negativo, né? O senhor fique à vontade. Mas eu acredito que foi uma experiência longa, tem sido, a gente não sabe quando vai terminar, mas é algo que vai ser bem observado, eu acho que por todos, né? sim. E vai render muito trabalho de pesquisa por aí pela frente, né? Muita gente já está Com se debruçando certeza. sobre isso Eu acho e que a gente trouxe vai ter evolução para vários setores, viu? vários setores. Assim, Renata, nós fizemos o lançamento do livro em fevereiro, né? No Museu do Novo. E já ali, nesse trabalho, né, eu já fazia uma reflexão sobre a necessidade da mudança do modelo educacional, né, de trabalhar a perspectiva tecnológica, de trabalhar realmente novas práticas, aquilo que hoje vem aí sendo defendido como a ideia do ensino híbrido, né? Então, assim, a gente já falava sobre isso aqui, né? Melhor, eu já falava sobre isso aqui no livro, e depois do lançamento, né, pouco depois aí que a gente fez o lançamento em fevereiro, estourou essa pandemia, né? Foi. O que fica realmente de legado é que a educação passou por uma necessidade de se reinventar. O professor teve que criar novas formas de ensinar. Aliás, o professor ele sempre é um reinventor, né? A gente sempre está se reinventando, sempre está fazendo É o alguma rei da coisa nova. criatividade. Somos os reis da criatividade. Então, nos veio essa sobrecarga, né, de ter que modificar. E, para mim, o legado ele é um legado positivo, né? Tivemos coisas péssimas com relação à pandemia. A pandemia em si ela é ruim, mas ela deixou dentro da educação algumas outras possibilidades, que é justamente você compreender melhor dos recursos tecnológicos, que é de você realmente valorizar essa coisa do contato, né? Isso tem feito muita falta às pessoas. A gente, no começo da live, você até falava sobre essa questão da conexão, né? Das pessoas estarem sempre conectadas, e eu estava falando sobre essa coisa de querer brigar por seguidores e etc e tal. Mas, no fundo, todo mundo acabou reconhecendo o quão importante é o presencial, né? Como as pessoas estão com saudades do presencial, do Verdade. toque, de passar, de poder estar ali juntos, né? Alunos que chegavam para mim e diziam, professor, estou com saudade da sala de aula, eu nunca tive Já tanta estou com saudade saudade de do ir. Senhor, né? Agora você está querendo ir para o colégio, né? Porque assim, já ninguém suportava mais essa coisa que a pandemia impôs e etc. Então, assim, para mim o legado é de reinvenção. Eu fui aluno, eu quis que minha escola fosse diferente, eu entrei na carreira de professor querendo fazer uma escola diferente, os alunos de hoje querem uma escola diferente e a pandemia forçou isso, né? Até eu comentava com algumas pessoas, havia um preconceito com essa coisa do ensino à distância, né? Eu lembro que logo quando começou o ensino à distância aqui no Brasil, as pessoas Sim, achavam que não era valorizado, dizia que assim, não mas meu funcionava, diploma vai né? sair dizendo, meu diploma vai sair dizendo que eu formei à distância, né? Ainda tinha gente que achava isso, que meu diploma ia estar lá carimbado, esse aqui formou à distância e o de cá formou presencial, né? E o que nunca existiu, né? Essa coisa desse suposto carimbo, né? E de que a coisa não funcionava, e etc e tal. Mas, assim, o ensino à distância ele acabou sendo forçosamente, né, adquirido pelas escolas
E, para mim, isso fica de positivo, né? Da escola realmente poder entender que ela pode ir além dos seus muros, né? Como vocês têm feito através do museu, né? O museu, ele vai além das suas paredes, ele vai além da sua proposta, ou da concepção que muitos têm de museu, de um lugar silencioso, com coisas antigas, expostas, e que não pode tocar, de que não pode pegar, que não sei o quê, né? As pessoas têm isso na cabeça. Com Então, assim, certeza, para a gente a também pandemia foi uma reinvenção. Muito legal. isso, a pandemia forçou todo mundo realmente a se reinventar, e para mim isso fica de positivo, né? Eu acho que se tem algo válido dentro dessa pandemia é a reinvenção das práticas, a reinvenção dos setores, como você citou, né? Todos os setores tiveram que se reinventar. Por exemplo, nós estamos agora numa Flipelô virtual, né? Pois Hoje, é. sexta-feira, certamente nós íamos estar aí ocupando essas ruas do Pelourinho, subindo e descendo essas ladeiras, encontrando diferentes autores, todo mundo aí se Assim, ó, abraçando, gente, Pelourinho lotado, como ele realmente merece ser, né? Como ele sempre é e merece. Né? Estaríamos aí agora na sexta-feira à noite maravilhosa, mas infelizmente não foi possível, mas nem por isso estamos deixando de fazer acontecer essa Feira Internacional Literária, que é tradição já, que é importantíssima. E para mim é isso. O que fica de legado é a possibilidade de reinvenção. ô professor, falando dessa questão do seu livro, mas também em relação à pandemia, porque a gente pode associar as duas coisas, né? Algumas pessoas passaram bem, outras não. Eu estou falando do público, do seu público estudantil. Por que o senhor traz a depressão dentro desse seu ABCD? Então, eu vou até partir do clichê, né, que já virou clichê, que as pessoas sempre falam, a depressão ela é a doença do século. Isso aí é inegável. Nós estamos hoje vivendo uma era onde as pessoas estão cada vez mais deprimidas, conectadas, né, porém deprimidas, postando milhões de fotos aí sorridentes e tristes, vazias, né, por dentro, e ao acompanhar os próprios cliques, né, mal sabem elas, quem está clicando, curtindo, mal sabe que a outra pessoa do outro lado, na verdade, está infeliz, está realmente triste, passando por necessidade, né? A depressão, Renata, ela não é, como muitas pessoas até conceituaram, uma ideia de frescura, de modismo, né? A própria automutilação, tinha gente que dizia isso, é coisa de modismo, é coisa desse pessoal de agora. Não é, né? Eu trago no livro pesquisas que falam sobre prática de automutilação nos anos 1980, né? Em cada capítulo eu escolhi usar uma frase ou um trecho de música para poder fazer um link, né, entre o tema do capítulo e essa frase ou música escolhida. E a música que eu escolhi para abrir o livro falando sobre automutilação é uma música do Renato Russo, na banda Legião Urbana, que foi lançada em 1997. E lá ele já fala, a música é Clarice, né? Lá ele já fala sobre uma menina que faz cortes no corpo, né? Então, assim, a automutilação não é novo. A automutilação existe há muito tempo. As pesquisas estão em atraso, né? As pesquisas mais longas que a gente conseguiu ter acesso para poder construir o livro data de 1980, né? O Renato Russo traz uma música de 97. Então, não é algo de agora, não é coisa da juventude atual. A mesma coisa é a depressão, né? A depressão não é uma frescura, não é algo para aparecer, eu quero aparecer, né? Vou dizer que estou deprimido. Não, a depressão é uma coisa séria, é uma doença séria. E aí, por que que isso está incorporado em um livro para adolescentes? Porque cada vez mais os adolescentes estão deprimidos. E, pasmem, né, alguns ou não, nós estamos agora evoluindo para um quadro da chamada depressão infantil. Eu Sim. trago no livro algumas pesquisas que apontam justamente sobre isso, né? A própria nomenclatura. Hoje, a área psicológica, psiquiátrica, da medicina, elas estudam depressão, depressão juvenil e depressão infantil, né? Então, está sendo feita até uma separação entre esses eixos, porque em cada uma se manifesta de uma forma e em cada uma o acompanhamento necessário, né, vai sendo diferenciado. Então, a depressão está aqui justamente porque é aquilo que culmina de todas essas ações. Né? Então, quem sofreu bullying, quem começou a se automutilar, acaba trilhando esse triste caminho que vai desencadear em uma prática depressiva. Então, aí você vai ter um jovem deprimido, se automutilando, isolado das outras pessoas, distante das outras pessoas, né? E que, infelizmente, pode também beirar
a uma prática de suicídio se não tiver o devido e correto acompanhamento, né, a atenção e principalmente se ele sofrer diante da sua situação o julgamento, né? Se ao invés de receber ajuda, ele for julgado, né? For chamado de fresco, de incapaz, de que não quer, né? A gente ouve muitos relatos de pessoas que têm depressão, de que minha avó, todo mundo dizia, levanta, reage. Não é que a pessoa não quer levantar ou reagir, é que de fato ela não tem forças, né? E tudo que a gente vem vivendo dessa nova era acaba colaborando para isso, né? E tem um capítulo aqui que eu chamo o seguinte, é o capítulo 6, né? A geração que toca a tela, mas não toca o outro. Todo mundo está ali sempre tocando o seu celular, mas o outro, ela está pouco se lixando, ela está pouco se preocupando, né? Então, essa indiferença, esse modelo de sociedade indiferente, individualista, tem colaborado também para criar pessoas que não conseguem lidar com isso. Porque, assim, Renata, uma coisa que eu gosto muito de enfatizar e que a gente não pode deixar de não comentar aqui nessa live, é de que problemas iguais têm perspectivas diferentes a partir de cada pessoa, né? Se eu perco um ente querido e você perde um ente querido, a maneira que eu vou reagir é totalmente diferente da sua. Cada um reage para um problema de uma maneira. Eu não posso, porque eu passei por um problema semelhante ao seu, dizer, Renato, eu já passei por isso, você tem que entender que é assim ou assado. Não, eu tenho que respeitar a maneira como você realmente encara, né, e como você vem sofrendo. Você falou da questão da pandemia. Cada um entendeu essa pandemia de uma forma, né? Por exemplo, eu tenho um filho pequeno de 1 ano e 6 meses, né? E, para mim, essa pandemia ela veio em um momento justamente que ele estava começando a se desenvolver. Então, eu pude ver o meu filho se desenvolvendo, eu pude ver ele falando as primeiras palavras, eu pude acompanhar isso, que em uma época dada como normal, eu não teria esse acompanhamento, né? Porque eu estaria na rua, dando aula, trabalhando, e quando eu chegasse, ia ser mais tarde e tal, eu não ia ter esse contato. E eu tive tudo isso. Para outras pessoas, não, foi insuportável ficar o tempo inteiro ali com meus parentes, com minha família e tal, e etc e tal. Então, cada um reage de uma forma, né? Então, a gente precisa entender que com a depressão também é da mesma maneira. O que leva uma pessoa a ficar autodeprimida são fatores diversos que a psicologia é quem pode melhor do que eu fazer esse tipo de explicação, né? De nos nortear, melhor dizendo, e a gente precisa compreender isso, que cada um realmente reage de uma forma e que todo mundo precisa, o que é essencial ou comum para todos é que todo mundo precisa de atenção. Nós precisamos realmente praticar mais a empatia, nos colocar mais no lugar do outro, nos preocuparmos mais uns com os outros, né? Essa coisa do ambiente virtual, só puxando de novo aí o que você falou, ficou também legal para os professores no sentido de que você agora sabe quando o aluno realmente não está, né? Porque antes o menino estava na sala de aula e você dizia, não, fulano veio. Mas às vezes fulano não veio. Veio fisicamente, mas ele não está ali naquela aula porque ele está com a cabeça em outro lugar, porque ele está com um problema, né? Ou ele foi para o colégio para poder fugir daquela realidade, daquele problema. E hoje no ambiente virtual os professores já conseguem sacar um pouco melhor isso. Quando ele falta, né? Cadê fulano que não está online, não está aparecendo nas aulas? Aí você já consegue fazer uma aferição. Ou às vezes o aluno fica e aí depois pede para falar com o professor ali após a aula, ou coloca alguma coisa na aula, enfim. Né? A atenção, eu acho que foi um pouco mais despertada pelas pessoas dentro dessa prática do período que a gente está vivendo. E aí, sobre a depressão é isso, né? É a gente entender que é uma doença que não escolhe gênero, não escolhe classe social, não escolhe idade, né? E cada vez mais, infelizmente, nós temos adolescentes deprimidos e precisando de ajuda. E a gente perceber, né? Eu, pelo menos, a gente lá no museu, a gente vê, a gente recebe muita criança e nós percebemos vários perfis e a gente fica incomodado. Imagina os professores. Então, saber identificar é muito importante. Quem convive com crianças, quanto mais conteúdo, acho que a pessoa puder ter acesso, melhor. Então, eu indico realmente, gente, o livro do professor Lau, né? ABCD, né? Do bullying. Vocês podem conseguir. É um livro novo, foi lançado esse ano, em fevereiro. Vocês podem, ABCD das escolas, automutilação, bullying, conectividade e depressão. Vocês podem conseguir no site editora CRV, né? Pode entrar em contato aí com o professor.
Professor, a gente já está com o tempo já quase finalizando, que temos 5 minutos. Eu vou te perguntar, né, assim, qual o significado para o senhor, né, participar dessa Flipelô, né, e para o senhor sendo desses novos autores, né, qual o significado você sendo um novo autor e para esses novos autores que estão aí se lançando, qual a importância de um evento como esse? A Flipelô, né? Qual a importância que o senhor enxerga? E vou eu já estender a outra pergunta, e o senhor já fica à vontade para responder, né? Como é que o senhor avalia essa cena literária baiana e nacional, né? Esses livros aí agora que são digitais, né? Você acha que as pessoas ainda têm necessidade de ter o livro em papel, impresso? Eu sou ainda. Eu gosto. Mas o senhor, como é que o senhor vê? Junta tudo isso aí e faz a sua resposta, por Pronto. favor. Eu vou começar pela última parte. Eu acho que o livro digital é uma tecnologia, é algo novo, a gente precisa também entender, né, e validar, óbvio. Né? Inclusive, a editora CRV ela trabalha com as duas frentes, o livro impresso e o livro digital. Mas eu considero, igualmente a você, que nada substitui realmente o prazer de estar com o livro ali na mão, né? Aquela coisa de folhear, o cheiro Eu do gosto. livro, né? Então, quem é É. amante de literatura realmente quer ter esse contato, né, com o trabalho. Eu penso que há espaço para tudo. Há espaço para o livro digital e permanece espaço aí para o livro físico, sim. Né? Para mim, continua válido. Sobre os autores, primeira coisa que eu quero dizer é para os que ainda não conseguiram espaço, né? Que não desistam, persistam, né? Eu persisti, consegui aí agora esse trabalho, né? Estamos aí já com alguns projetos para poder vir, né? Primeira mão aqui para a Renata, né? A gente Ah, está que com outros bom. projetos aí que eu espero que o museu possa acolher novamente, a gente poder Com o continuar nessa maior parceria. prazer. E nossas lives também, viu? Pronto, preparando um romance aí para em breve a gente poder ter um contato, tá bom? Não vou fugir da minha perspectiva que era, né, do romance, mas trabalhar ainda em paralelo com essa coisa da pesquisa, da ciência, certo? E sobre o cenário atual, para mim, ele tem se tornado cada vez mais positivo. Nós tivemos aí agora, né, o Torto Arado, de um baiano, né, premiado com o Prêmio Jabuti, né, um destaque nacional agora aí. E eu considero que sim, nós temos espaço para crescer cada vez mais, né? A nossa literatura que já é tão rica, Castro Alves, Jorge Amado, Gregório de Matos e tantos outros nomes, né? Mabel Veloso e tantos outros que nós temos aí, só mostra o quanto a Bahia realmente é plural, o quanto a Bahia é arte, o quanto a Bahia é viva. E aí isso tudo combina com o Pelourinho, né? Então, para mim, é fundamental e prazeroso ter esse espaço na Flipelô, né? Porque é um sonho. Eu que já fui várias vezes a Flipelô para poder assistir, para poder ouvir a outros, e sempre me imaginava dizendo, não, um dia eu vou estar ali, vou estar sentado ali, e olha aqui a gente, né? Ainda que Olha aí, virtual, tá né? vendo? A gente está aqui, né? E então, para mim isso é ótimo. É um reconhecimento, né? Acho que nada mais válido do que você poder ser reconhecido na sua própria terra, né? Antes de partir para outros espaços, mas você poder ter esse reconhecimento da minha terra, da minha Salvador, da minha Bahia, né? E dentro dessa feira, para mim, é importantíssimo, né? Então, para mim, é um privilégio, né? É um prazer poder estar aqui com você, é um prazer poder estar conversando com todas as pessoas. Tem várias pessoas mandando recado aqui, não dá para responder a todo mundo, mas já vi aqui alunos, ex-alunos, colegas, Eu tô professores, vendo né? aí, passando. Pessoas, tá passando aqui várias pessoas, né? Então, assim, para mim é um prazer, né? E eu avalio que a cena literária nossa, ela tem ainda um grande espaço, né? Tem muita coisa ainda para poder acontecer, muita coisa para fazer. E é como eu disse, esse período de pandemia vai acabar certamente enriquecendo a gente, né? E vai aumentar o nosso trabalho, né? Então, muita gente aí aproveitou esse período de isolamento para produzir e essas produções pós-pandemia certamente virão aí Vão aparecer, com para nos certeza. enriquecer. Vão aparecer, com certeza. Eu, como representante, né, do Museu do Knauf, da diretoria de museus do IPAC e participante integrante da Flipelô, eu tenho assim um agradecimento imenso, né, por ter te conhecido, em primeiro lugar, por você ter
ido ao museu e levado aquele público imenso e lindo. Foi um evento muito bonito, foi muito bonito ver o seu lançamento, aquele museu cheio de pessoas que nunca tinham ido lá, né? Assim, eu sempre digo que cada evento que se realiza naquele museu, quando as pessoas olham e dizem assim, eu nunca tinha vindo aqui, eu falo, graças a Deus, que essa pessoa que veio aqui hoje, que entrou, trouxe 100 pessoas que foram ali pela primeira vez. Foi quase isso com o seu evento, né? Quase 120, 130 pessoas. Então, assim, numa manhã de sábado, então, assim, mostra, né, o seu prestígio, a riqueza e a importância do seu trabalho, né, e dizer que os museus estão de portas abertas, nosso compromisso com a educação é o mesmo de vocês, nosso interesse é o mesmo, seja na literatura também, nosso espaço está aberto, fique à vontade, professor, para nos procurar, né, eu tenho certeza que os museus da diretoria de museus estão de portas abertas. O Lab Dimos também, viu? É o Laboratório de Educação Digital da Dimos. Faz trabalhos maravilhosos em parceria também com vocês. Sinta-se à vontade também para procurar. Então, assim, eu te agradeço por esse bate-papo riquíssimo. E vou dizer, viu? A gente fica super curioso para ler esse livro da primeira página até a última, porque certamente o conteúdo é muito bom. Eu desejo sucesso nessa sua caminhada aí, nesse romance, e que as pessoas possam aproveitar, né, a Flipelô ainda virtualmente e a exposição que está lá no museu. Agradeço, professor, muito, muito, muito obrigada. E sucesso aí nas vendas do seu livro também. Mas principalmente na Obrigado. distribuição desse conhecimento, né, que o senhor fez com tanto Com amor. certeza, com certeza. Porque Esse é o objetivo de realmente poder ajudar. é raro a gente ouvir realmente assim de alguém falar assim, eu sempre sonhei ser professor. O meu sonho era ser professor. Primeira e segunda opção, ser professor. É a primeira Sim. vez que eu escuto assim. É muito bonito. Eu agradeço ao Senhor, que é realmente um dom, Eu que né? agradeço. Então, Eu que muito agradeço. Muito obrigada. obrigado mesmo. Obrigado a você, obrigado a toda a equipe. E estamos aí à disposição, né, para próximas ações, contatos, o que o pessoal quiser disponível, né? Você até falou no começo também, antes da gente entrar, sobre o canal do YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, é Lau Araújo, Law Araújo. Né? Lá eu dou dicas de português, lá eu dou dicas de literatura, né? Falo sobre vários assuntos, o pessoal pode seguir também lá, ativar o sininho. Então, E quem seu tiver blog interesse, né, em adquirir o livro, seu para canal no poder seguir. YouTube é Lau Araújo. Não entendi. O seu canal no YouTube, para as pessoas seguirem você, é Lau Araújo. Isso, Law Araújo. Lau Araújo, só jogar Law. lá no YouTube. Isso. Ou no Gente, Instagram, arroba professor Lau Araújo. e ele dá aulas e dicas de português. Eu sigo o professor, gente. Vai lá. Cris, ó. Ó, Português Cris para Melo é do concurso, Labidinos, ela tá aí, viu, Lau? Você tem que prática, conhecer essa né? pessoa Para tudo maravilhosa. lá. Gente, um abraço e um beijo para todos Zé, vocês, muito obrigado. professor. Boa noite, um bom fim de semana para todos. Obrigada Muito a boa todos noite. que nos acompanharam nessa live maravilhosa. Muito obrigada, bom fim de semana. Pra Olha, vamos comprar este livro e aproveitar, tá? Tchau, professor. Obrigada, boa noite. Abraço. Mostra aí o livro, ó. Olha aí, ó, fixa na capa. Pronto, Obrigado, amigo. tchau. Tchau.